É um assunto de extrema importância, muito importante mesmo, mas nós temos certeza de que nosso palestrante vai nos esclarecer de uma forma muito boa. É o pós-morte na dependência química. E o nosso palestrante de hoje é o Carlos Monteiro. Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, que está no meio de nós, possa nos abraçar. E que essa paz venha munido de muita energia e que essa energia possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que consigamos entender um pouco da doutrina do Mestre, travestido sobre a doutrina dos Espíritos, nos conhecimentos sobre a dependência química. Exclusivamente na tarde de hoje vamos trabalhar o pós-morte do dependente químico. Infelizmente não conseguimos projetar o nosso trabalho, o que seria muito interessante, porque nos colocamos algumas animações para os senhores entenderem os malefícios das drogas e como ocorre o desencarne de um dependente químico. Então, eu gostaria que todos fixassem apenas o foco da exposição de hoje, que é o que acontece, como desencarna um dependente químico, como é que é o desencarne dele, para onde ele vai, como ele fica no mundo espiritual, como é que é a volta dele, como ele vai voltar no novo corpo. Então, é interessante essa exposição de hoje, que a gente faz pela primeira vez aqui na casa, para nós entendermos não só o processo daquele que faz uso de droga no dia a dia, mas o como ocorre e como se dá o desencarne dele em todas as situações, porque muitas pessoas que tiveram algum tipo de parente, conhecido, familiar, ou quem quer que seja, que ouviu falar que desencarnou por causa da dependência química, a pergunta que vem: como será que ele está no mundo espiritual? Será que está bem? Como será que ele vai voltar? O que eu posso fazer por ele? Então, essa nossa exposição de hoje tenta, através do que a doutrina espírita nos coloca, levarmos ao entendimento disso tudo. Então, o pós-morte do dependente químico, né? Como a droga provoca o desencarne no dependente químico? O que ela faz? De que forma aquele que é usuário de drogas, na qualificação de dependente químico, que é muito interessante, né? E nós estamos falando hoje, nessa tarde, apenas de dependentes químicos. E os senhores terem uma reflexão em cima disso, né? Então, a nível material, a droga começa a provocar o desencarne no indivíduo por vários fatores, entre eles o tipo de droga que ele está usando. Vamos analisar assim, se eu usar maconha, eu vou desencarnar sou dependente químico da maconha, se eu continuar usando ela, eu vou desencarnar em decorrência dela? Sim. O tempo, o que vai me dizer é o meu metabolismo do meu corpo físico. Se eu usar crack, eu posso vir a desencarnar pelo uso de crack? Sim, não tem nem dúvida. Se eu beber, eu posso desencarnar? Sim. Então, todas as questões, todas as drogas vão levar ao desencarne. Mas o tipo de droga vai ser importantíssimo no momento do desencarne. Isso é muito interessante. Teríamos um desencarne diferenciado de uma pessoa que morreu por uma cirrose hepática, por ter bebido 30 anos de uma vida? Sim. Diferentemente daquele que usou 5 anos de crack e desencarnou pelo uso do crack? Sim. São diferentes. Não sei se os senhores estão conseguindo refletir, né? O desencarne é derivado do uso da droga, mas como vai ocorrer ele, vai variar de uma droga poderosa como o crack, como para o álcool, que também é poderoso, né? Mas tem um sentido diferenciado. Segundo a qualidade da droga. Às vezes o usuário de crack vai fazer uso de crack, dessa forma ele muda a pessoa de qual ele compra a droga, e aí pega um crack um pouco mais, vamos dizer, limpo, um pouco mais puro, e isso pode levar ele ao desencarne. O desencarne também vai ser diferenciado, ou seja, então, segundo ponto, a qualidade da droga também vai alterar a forma como ele vai desencarnar, por causa dos malefícios que ocorrem no corpo físico, certo? Estamos falando a nível material primeiro. Frequência de uso. Então, nós estamos colocando fatores que vão promover o desencarne dos indivíduos que são dependentes químicos. Frequência de uso. Quanto tempo ele usou? Usava todos os dias? Isso vai ter relação no momento do desencarne? Sim. Vai ser diferente? Vai. Do que aquele que usava todo final de semana? Pode ser. Quarto ponto. A forma de uso. Ele só usava cocaína sob a forma injetável. Ele só desencarnou por causa disso. Ele só usava cocaína cheirando. Vai ser diferente? Sim, porque
é muito interessante as pessoas entenderem. A forma como o indivíduo faz uso da droga interfere no processo de desencarne pela ação diferenciada do cheirar e do injetar. Fica claro para os senhores? Segundo André Luiz, quando a gente injeta um tipo de substância como a cocaína ou maconha, qualquer que seja, qualquer droga, via seringa, via injetável, provoca uma ação muito danosa no perispírito. Porque o perispírito, segundo o próprio André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, está intimamente ligado às células sanguíneas e às células neuroniais. Então todo indivíduo que faz uso de droga injetável vai ter, vamos dizer assim, acelerado o seu processo de desencarne e ao mesmo tempo vai ter um desencarne muito mais, vamos dizer assim, dolorido. Certo? Só para o senhor ter uma ideia. Então a forma de uso é muito importante também. Por último, quando se usa drogas conjuntamente. E isso é muito interessante, eu gostaria que todos fixassem um ensinamento nisso. Se vocês conhecem alguém que sempre vai cheirar cocaína, ou sempre vai fumar maconha, e bebe junto, isso é um agravante. Por que é um agravante? O álcool tem substância nela que vão potencializar o efeito daquela droga. Potencializando o efeito daquela droga, ele aumenta os malefícios no corpo físico, podendo levar ao desencarne muito mais rapidamente se daquele que só usasse a droga e não bebesse. Fica claro para os senhores? Então é muito interessante porque, então, eu posso dizer para o meu filho que não quer largar a maconha, que pelo menos ele não beba quando estiver usando? Sim, sim. De uma forma ou de outra eu estou colaborando um pouco com ele. De uma forma ou outra eu estou talvez prolongando a vida dele, um pouco mais. Fica claro isso para vocês? Associar o álcool a qualquer tipo de droga é agravante. E agravante machuca muito e traz problemáticas maiores nas questões do desencarne, certo? A nível espiritual, como é que a droga provoca, vamos dizer assim, antecipa e leva o indivíduo até ao ponto de um desencarne, né? Então nós vimos a nível material. A nível espiritual, nós temos que entender que, segundo a doutrina espírita, nenhum usuário de droga está sozinho quando faz uso de droga. Não adianta, como algumas mães chegaram para mim e falaram, meu filho só usa maconha em casa. Na rua ele não usa maconha, Carlos. Então não tem problema nenhum. Tem. Os malefícios são os mesmos e a influência espiritual é a mesma. E aí a influência espiritual está dentro da própria casa daquele dependente químico. Desta forma, a frequência em que o indivíduo usa a droga e a ação que ele vai sofrer sempre dos espíritos que estão junto com ele usando, é que vai ditar a questão do desencarne dele. Segundo ponto, o número de espíritos que estão junto ao drogado usando drogas. É muito interessante porque a gente poderia fazer como a doutrina espírita coloca que ninguém está sozinho, na condição de um vício como uma droga, o que seja, quando alguém está bebendo também, quando alguém está fumando também, há sim uma relação a nível espiritual, e a gente não sabe quantificar quantos espíritos estão junto ao dependente químico. Gostaríamos de relacionar isso, que quanto mais espíritos estão usando droga junto com um dependente químico encarnado, maior a ação corrosiva sobre ele. Fica claro para você? Porque o espírito, quando usa a droga junto ao dependente químico, ele transfere para o dependente químico, através de um processo de simbiose vibratórias, a energia ruim dele. Desta forma, quando o dependente químico está com apenas um espírito usando droga junto com ele, a ação é corrosiva, mas não tão grave, vamos dizer assim, se fosse 3 espíritos junto àquele dependente químico, certo? Como a gente não tem nenhum instrumento que possa medir quantos espíritos tem junto ali, a gente tem que ter uma consciência um pouco diferenciada, né? É não usar, certo? Terceiro item, na parte espiritual. O nível de inferioridade dos espíritos que fazem uso de droga junto ao dependente químico. Isso vai variar. E é muito interessante que eu gostaria que os senhores entendessem, esses espíritos que usam droga junto aos encarnados dependentes químicos, nada mais são do que pessoas que viveram antes de nós e morreram por causa dos usos das drogas. Simples assim. Então não temos como dizer, quem será o espírito que está usando droga junto com o meu filho? É um espírito que já viveu na Terra, foi encarnado e já usava droga. E como não tem droga no mundo espiritual, ele retorna à Terra, à carne, junto às pessoas da carne que estão fazendo uso de droga. O nível de inferioridade desses espíritos que se aproximam do dependente químico para usar droga, também terá relevância no processo
de malefícios e no desencarne do dependente químico. Então, a nível espiritual, são essas colocações, né? Como será o desencarne de um dependente químico? E aí nós estamos colocando o desencarne de um dependente químico por causa da droga, certo? Como será o desencarne de alguém que bebeu 40 anos de uma vida e desencarna por causa de uma cirrose hepática? Como será o desencarne de alguém que viveu 20 anos fumando maconha e desencarna pelos malefícios que a maconha fez, né? Essa pergunta é muito interessante, né? Mais ou menos assim coloca Emmanuel. Devido ao uso abusivo continuado de substâncias psicoativas, ocorrerá a falência das células do corpo físico, primeiro, do dependente químico, levando o corpo físico à morte e, consequentemente, lesão correlata no perispírito correspondente. Então, toda aquela pessoa que desencarna pelo uso de qualquer tipo de droga, aquele malefício que a droga fez no corpo físico dele, transfere-se de forma automática para o perispírito dele. Perispírito é aquele corpo sutil que todos nós temos, né? Que é o corpo do espírito, vamos colocar aqui dessa forma, né? Teríamos uma condição, que nós botaríamos uma animação para explicar um pouco mais disso para os senhores, mas é mais ou menos assim, ó, o indivíduo que não bebe, que não fuma, que não faz uso de nenhuma droga ilegal, está sempre com a sua proteção perispiritual, do seu perispírito forte, resistente à ação dos bons espíritos. Estamos falando só na parte da dependência química, né? Então ele não quebra essa malha etérea protetora, conforme coloca André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Essa malha etérea fica protegendo o nosso corpo físico e o nosso perispírito da ação dos espíritos. Claro que outros tipos de situações, além da dependência química, podemos quebrar essa malha etérea. Mas as drogas, sem exceção, inclusive o cigarro, quebram essas proteções que nós temos do nosso perispírito. Quebrando essas proteções, nós vamos ter um dependente químico doente, magro, com aparência destruída, porque a sua parte etérea, a sua malha etérea que lhe protege, está sendo quebrada pelas moléculas das drogas das quais ele está usando, certo? O que ocorre então é que o perispírito, que tem uma das funções primordiais, promover o bem-estar do meu corpo físico, olha que interessante, hein? Uma das funções, das inúmeras funções do perispírito é permitir que o meu corpo físico esteja sadio, sem doença. A partir do momento que eu uso droga, eu bloqueio essas energias boas que o perispírito passaria para o meu corpo físico para ele estar sadio. Quebrando essas proteções, essas energias boas não conseguem chegar até o corpo físico, até as células do corpo físico, o que torna, então, o desencarne muito mais perigoso, vamos dizer assim, certo? Continuando, para nós termos uma ideia um pouco mais focada no assunto da parte espiritual, certo? Só um pouquinho aqui que eu estou passando uma animação que eu ia colocar para os senhores, né? Para os senhores terem uma ideia. Para onde vai o dependente químico depois que ele desencarna? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E é uma questão que muito pessoal do atendimento fraterno também recebe essa pergunta, né? Meu filho morreu por uma overdose de cocaína. Onde será que ele está no mundo espiritual? Para onde que ele vai? E a doutrina espírita é muito clara nessa condição, né? Eu vou começar para os senhores entenderem numa parte bem simplista, fazendo uma analogia através de uma lei da física, né? Para os senhores entenderem. Prestem bem atenção no sentido, olha só, vamos imaginar que nessa mão aqui nós temos a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Exemplo, certo? Pessoas que só vieram à Terra e fizeram o bem o tempo todo. Percebe? Pessoas que se dedicaram para o próximo, pessoas que seguiram Jesus, pessoas que estão numa condição melhor. Temos aqui desse lado uma pessoa que vocês conhecem, que é a pior pessoa para vocês. Fernandinho Beiramar, Hitler, qualquer uma pessoa que vocês conheceram que foi muito má, certo? Vamos fazer uma análise de como teria sido o desencarne desses dois, certo? Preste bem atenção. Vamos imaginar o desencarne da irmã Dulce aqui. Ela levantaria, nós olharíamos para o perispírito dela e viríamos uma luz muito branca, muito viva, muito forte,
de energia boa, suave e leve. Ok? Todo mundo entendeu? Sem nenhuma mancha no perispírito. Por que ela não usou droga? Porque ela não praticou mal. Certo? Agora vamos analisar então a condição de uma pessoa que praticou mal e muito mal e que usou drogas. Desencarna aqui, levanta o perispírito dela, nós olharíamos para o perispírito dela e viríamos uma mancha escura na região do fígado porque bebeu muito. Uma mancha escura na região da mente porque desejou o mal de muitas pessoas. E o seu perispírito está manchado, escuro, cinzento e denso. Todo mundo pegou esses dois exemplos? De acordo com a lei da física, tudo que é leve, sobe. Tudo que é pesado, desce. Correto? Se eu pegar um balão, ele vai embora. Se eu pegar uma pedra, ela só vai para baixo. Desce. Ok? Baseado na lei da física. Então não tem como um dependente químico que machucou seu perispírito e ele ficou denso, ficar nas regiões superiores mais leves. E vocês entenderam essa colocação? Então, como o irmão Dulce sobe para os lugares melhores, e aquele que usou droga, aquele que é dependente químico, fica nas regiões próximas à crosta terrestre, porque o próprio perispírito dele não permite que ele vá para lugares melhores. Todo mundo entendeu essa analogia? Baseado nisso, nós já temos condições de saber para onde vai um dependente químico. Só baseado nessa informação. É só fazer uma reflexão, né? Mas, continuando. E outra coisa, né? O dependente químico, e todos nós, tudo que a gente faz na Terra hoje, todos os gostos que a gente tem, todos os desejos que a gente tem, não desaparecem depois da morte, depois do desencarne. Eu permaneço com o mesmo gosto, com os mesmos desejos que eu tinha quando eu estava na carne. Eu, Carlos Monteiro, todo mundo já sabe, né? Até a Leontina já sabe, que eu gosto de um doce. Quando eu desencarnar, eu vou direto para uma confeitaria, né? Ficar cheirando quindim, né? Porque não tem quindim no mundo espiritual. Só fazendo uma analogia para vocês entenderem. Dessa forma, toda pessoa que morreu em decorrência da dependência química vai ficar com desejo daquela droga que ele gostava. E no mundo espiritual ele não vai encontrar um bar com cachaça para ele, com uísque, com maconha, com cocaína, o que seja. Para onde ele vai? Para as regiões na Terra onde ele estava acostumado a consumir droga, certo? Mas mesmo assim ele tem uma situação no mundo espiritual, certo? Situações que podem ocorrer então no mundo espiritual para o dependente químico. Então nós vamos colocar várias situações, não podemos dizer que esse dependente químico foi isso, esse foi esse, não. São situações que o espírito Manuel Filomeno de Miranda coloca na psicografia de Divaldo Franco em algumas das suas obras, entre elas nas Fronteiras da Loucura, né? É mais ou menos assim. Uma condição que pode ocorrer é o dependente químico desencarnar agora e ir direto para as regiões umbralinas, forçado pela própria mente dele, atraído pelos seus pares, ou seja, aqueles que têm seus desejos, que já estão em regiões do mundo espiritual. Fica claro para vocês? Então ele pode ir desencarnar agora e ir direto para as regiões umbralinas? Pode. Não quer dizer que todos vão, certo? Segundo item, que a gente coloca, pode ficar desencarnou aqui na mesa do barco que teve um ataque, uma cirrose hepática, um coma alcoólico. Ele pode ficar no próprio bar já e continuar ali? Sim, também pode. Fica claro para você? Estamos colocando situações que ocorrem do desencarne de um dependente químico, para onde ele vai, certo? Terceiro item, fica inconsciente por tempo indeterminado, vagando sem saber o que está acontecendo. Pode ocorrer? Pode. É recrutado por líderes de falanges de espíritos da área das drogas, por exemplo. Então é muito interessante. Então quer dizer que pode ter espíritos no mundo espiritual que estão tentados nas questões das drogas e ficam esperando algum encarnado desencarnar para adquirir ele como um soldado ou como um funcionário da organização do mundo espiritual que trabalha em cima das questões da dependência química no mal? Sim, sim. Ele pode ser recrutado por esses espíritos. São espíritos que já têm, vamos dizer assim, conhecimento e técnicas para recrutar, certo? Então nós estamos colocando várias situações. Mais uma se junta aos suicidas drogados. Ah, então todo aquele que usa droga é um suicida? Sim, é um suicida. Segundo a doutrina espírita, sim. Ele está se matando? Está se matando. Não tem nem dúvida. Então todo aquele que fuma também, Carlos? Todo aquele que fuma também. Todo aquele que bebe excessivamente,
que compromete o corpo físico também é um suicida? Sim, também é um suicida, segundo a doutrina espírita, né? Não só as questões das drogas, né? Então todo aquele que está nas questões da gula, que provoca doenças através do excesso de alimentares, é um suicida? É um suicida, segundo André Luiz, certo? Então essas são algumas colocações que a gente diz daqueles que, para onde vão o dependente químico. Outra pergunta que surge muito é: quanto tempo o meu filho vai ficar sofrendo no mundo espiritual se ele era usuário de crack? Será que ele vai ficar muito tempo ou ele já vai ser resgatado em seguida, né? Essa é uma pergunta muito interessante. E antes de nós darmos o que a doutrina coloca, vamos refletir no livro Nosso Lar e no filme Nosso Lar. Se os senhores lembrarem que André Luiz ficou em média 8 anos no umbral, quem viu o filme, quem leu o livro sabe. E quem era André Luiz na Terra? Médico que teve 3 probleminhas na área do sexo, da bebida, estou tentando me lembrar outra agora, e na gula, na alimentação. 3 probleminhas que deixaram o André Luiz 8 anos no umbral. Fica claro para os senhores? Não estamos falando de dependência química, ó. Aí vamos trazer essa reflexão nas questões do dependente químico, né? Então, quanto tempo ele vai ficar sofrendo se ele passou 20 anos da vida dele bebendo, 10 anos da vida dele usando crack, certo? Não apenas o fumo, mas outros vícios nocivos à saúde, após o desencarne, continuam a tornar a pessoa dependente. Olha que interessante. Ele vai para o mundo espiritual, se ele era dependente, vai para o mundo espiritual dependente. Até que a impregnação dos agentes tóxicos, ou seja, daqueles componentes que está no perispírito dele, de tantos anos que ele bebeu, fumou, nos tecidos sutis do corpo espiritual, ceda lugar à normalidade do perispírito. Então, se faz necessário esse expurgo, vamos dizer assim, para os senhores entenderem, se faz necessário que aquele que bebeu 20 anos passe algum tempo no mundo espiritual para livrar o seu corpo perispiritual dessas substâncias do álcool. A mesma coisa nas outras drogas, a mesma coisa no cigarro, certo? Na maioria das vezes, no livro Entendendo e Conversando, o Emmanuel diz, através de Chico Xavier, na maioria das vezes, quanto tempo fica no mundo espiritual? Na maioria das vezes, esse tempo dura o correspondente à perduração do hábito na existência física da criatura viciada. André Luiz, no livro Entender Conversando, diz que geralmente o dependente químico permanece no mundo espiritual, vagando, perdido, nessas situações que eu coloquei para os senhores, o tempo, mais ou menos, o tempo correspondente ao que ele teve de vício. Fica claro para os senhores? Então não temos nós como afirmar, dependente por dependente, quanto tempo ficou no mundo espiritual, certo? É essa a colocação que a gente tem. Como será a volta ao novo corpo? Será que depois que ele for resgatado no mundo espiritual, que ele for para um hospital no mundo espiritual, se ele recuperar o perispírito dele, se o perispírito dele começar a ter uma condição melhor no mundo espiritual, se ele for para as câmaras de regeneração, toda essa parte, se ele for para as aulas, para as compreensão, para o estudo no mundo espiritual, como será que ele vai voltar? É muito interessante, né? Porque a gente no mundo espiritual tem toda a ajuda, conforme vimos também no filme Nosso Lar, né? Há os hospitais, há toda aquela ajuda, a recuperação, né? André Luiz estava com problema, com dor muito na parte do estômago e tudo mais, foi feito passes nessa região dele para recuperar ele no perispírito dele no mundo espiritual. E o dependente químico, como é que ele vai voltar? Como ele vai se apresentar, certo? No novo corpo, vamos colocar assim. Quanto às lesões perispirituais, numa perspectiva reencarnacionista, encontraríamos o motivo de várias lesões congênitas no trato gastrointestinal, aparelho circulatório, sistema nervoso central, bem como alguns quadros de deficiência mental no consumo de drogas. Então, nós não podemos olhar para um deficiente mental, para uma pessoa que tem uma deficiência física e colocar a relação na droga, mas se a droga pode causar, sim, certo? Então não tem como dizer que aquela pessoa que está numa condição de deficiente foi por causa das drogas, mas as drogas vão causar isso, como a parte da gastrointestinal, aparelho circulatório, sistema nervoso central e a deficiência mental, certo? Segundo André Luiz, no livro Ação e Reação, e no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, os dependentes químicos atravessam as fronteiras da desencarnação como suicidas, indiretos,
retornam à carne em veículos físicos com lesões nos referidos órgãos e sistemas. E aí nós poderíamos analisar assim, alguém que desencarnou por causa de uma cirrose hepática, porque passou 20 anos da sua vida bebendo todos os dias, desencarna por uma cirrose hepática, renascerá talvez num corpo de imediatamente já ter um fígado com problema. E é muito comum, né? Até algum médico poderia dizer, como que a criança nasceu já com um fígado com problema, se ela nem teve tempo de beber, né? Podia essa relação estar na ligação com ela ter bebido em vida passada? Sim. Como pode se apresentar em outra idade também, certo? O que nós espíritas podemos fazer para ajudar o dependente químico, né? O que nós podemos doar de nós para ajudar alguém que está na questão da dependência química e desencarnou. É isso que nós estamos falando, né? Se eu conheço alguém, ou tenho algum familiar que desencarnou por causa da dependência química, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que está no mundo espiritual? Que eu não sei onde ele está. Não sei se ele está com os espíritos do mal, não sei se ele está no umbral, não sei se ele está num vale do suicida, da área das drogas, não sei onde ele está. Mas o que eu posso fazer? De que forma eu posso colaborar para que chegue a ele no mundo espiritual alguma energia boa que possa lhe dar um pouco mais de tranquilidade, que possa lhe ajudar ele a se recuperar? E é muito interessante que a doutrina espírita começa com uma das primeiras terapêuticas, a prece. Mas, a prece, Carlos? A prece eu faço toda hora. Mas não sei se ele está bem. Não sou médium, né? Não tem como saber. Mas é muito interessante. A prece, ela é altamente, vamos dizer assim, poderosa no seu conteúdo para ajudar um dependente químico. E basta nós lembrar novamente do filme Nosso Lar e do livro Nosso Lar, onde André Luiz vê flashes de energia chegando, né? E depois ele fica sabendo de todas as preces que foram direcionadas a ele. Então a prece movida por uma mãe que ama o filho que desencarnou aos 14 anos por causa do uso do crack, vai ser, vamos dizer assim, qualificada com fluidos animais, da mãe, animalizado da mãe, que juntamente com os fluidos dos espíritos do bem, que vão manipular esse fluido da mãe e levar de encontro ao seu filho, que está numa situação ruim no mundo espiritual, tentando colaborar para que ele desperte da sua inanição no mundo espiritual e volte e peça ajuda. É muito interessante essa colocação, porque nós não temos condições de visualizar o que ocorre quando eu estou orando. Se uma mãe conseguisse visualizar quando ela ora por um filho que está no mundo espiritual, desencarnou por causa da dependência química, e ela visse o que é feito com a energia, o sentimento que sai dela, o que é manipulada, de que forma é manipulada com os fluidos espirituais, e vai levar para o filho, ela oraria toda hora. Toda hora. É poderoso, é poderosa a prece de uma mãe. De um pai também, não tem nem dúvida, né? Mas a prece da mãe é poderosa. Então isso é um dos primeiros pontos que deve ser aplicado sempre. Porque eu não sei em que momento ele foi ajudado ou ele se recuperou, certo? Evangelho no lar. O evangelho no lar, focado para aquele conhecido, para aquele parente dependente que me desencarnou, também colabora em muito no ressarcimento, na recuperação das energias desse desencarnado, desse dependente químico que desencarnou em prol das drogas, né? Irradiações no centro espírita, colocar o nome aqui na casa espírita, pedir, aí os próprios trabalhadores vão fazer as questões de irradiar energias salutares para esses espíritos que estão no mundo espiritual. E por último, só uma parte bem simplista, né? Os trabalhos de desobsessão. Porque a desobsessão na questão da dependência química, onde nós temos um trabalho que focamos só a parte obsessiva, nós temos que entender que influência espiritual sobre o dependente químico é uma coisa, e obsessão sobre o dependente químico é outra coisa, certo? Nós temos uma outra exposição que a gente trabalha aí. Mas o trabalho de desobsessão na relação com aquele conhecido meu que desencarnou por causa da dependência química é importante, porque eu não sei como está o processo dele no mundo espiritual, e não sei que quando ele usava a droga encarnado, se a relação que ele sofria, os assédios dos espíritos eram obsessores ou eram simples
espíritos que queriam usar drogas apenas. Tem uma diferença muito grande nisso, certo? Então eu posso sim levar o nome do meu filho que desencarnou por causa do uso de drogas numa casa espírita e fazer um trabalho de desobsessão para ele, eu, no nome dele. Percebe isso? Dessa forma eu posso estar colaborando na ajuda deste meu filho, deste dependente químico. Encerramos a nossa exposição. Peço desculpa por não termos conseguido colocar todo esse trabalho no Data Show, mas ele seria bem interessante, porque daria mais para os senhores fixarem os ensinamentos, né? Mas gostaria de entender que o tema ele é muito agressivo, né? O pós-morte de um dependente químico, mas ao mesmo tempo a doutrina espírita ela trabalha todas as questões, então a gente tem que ter um pouco de conhecimento do que ocorre. Desta forma, se nós não temos ainda condições de fazer uma boa prece, se nós ainda não temos condições de fazer um bom evangelho, se nós não temos condições de desejar de uma outra maneira ajudar o nosso conhecido, o nosso parente que está no mundo, que nós sempre nos lembremos de Jesus, porque Jesus sempre vai ser o caminho para nós levarmos para alguém uma ajuda, em qualquer lugar que ele esteja, através de todos os espíritos que trabalham em nome de Jesus no mundo espiritual, os nossos parentes, nossos familiares, quem quer que seja na área da dependência química que desencarnou, será ajudado e abraçado por esses espíritos. Agradeço a presença de todos, espero ter colaborado um pouco, que todos fiquemos na luz e na energia de Jesus. Muito obrigado.